Olá, seja bem-vindo ao resumo da 40ª sessão ordinária do ano que aconteceu nesta quarta-feira, dia 5 de dezembro, aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. Vamos começar falando a respeito dos trabalhos legislativos desta semana. Você confere então, foram 7 pedidos de informação, 7 requerimentos, 10 moções, 45 indicações, além das 5 proposituras que estavam na ordem do dia. Você pode conferir toda esta documentação diretamente no site do Legislativo, que é o jacareí.sp.leg.br. Você pode também conferir os vídeos da sessão ordinária diretamente no canal do YouTube da TV Câmara Jacareí. Falando agora a respeito da sessão ordinária, a sessão mais longa do ano, aproximadamente 9 horas de duração, 4 projetos do prefeito Isaías José de Santana que estavam em regime de urgência, além do projeto da LOA, Lei Orçamentária Anual. Destes 4 projetos do prefeito Isaías, 3 acabaram sendo aprovados, 1 acabou sendo adiado e, por estar em regime de urgência, também acabou adiando a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Vamos começar falando a respeito dos 4 projetos que estavam em regime de urgência, que se tratam dos projetos que reestruturam as autarquias da cidade. No caso, a Fundação Cultural, Fundação Prolar, IPMJ e também o SAI, aqui de Jacareí. No início da sessão, no período pela manhã, os vereadores começaram a deliberar a respeito destes projetos. No meio da sessão, os sindicatos, aliás, acabaram chegando aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacareí, no caso, o sindicato relacionado ao SAI e outro sindicato relacionado aos trabalhadores, aos servidores públicos da cidade. Houve protestos em relação aos projetos, pedindo adiamento, devido ao que os sindicatos chamam de alguns erros no conteúdo. Os vereadores acolheram, então, a deliberação dos sindicatos e realizaram uma reunião à parte, aqui na sala de reuniões da Câmara Municipal de Jacareí. A sessão foi interrompida e essa reunião com os sindicatos acabou acontecendo por mais de 1 a 2 horas aproximadamente. Lá, os sindicatos colocaram na mesa os possíveis erros que o projeto continha. Os vereadores ouviram todos os membros do sindicato e, para tentar amenizar, para tentar mediar a situação, no período da tarde convocou os presidentes das autarquias, no caso, o presidente do IPMJ, presidente do SAI, presidente da Fundação Cultural e também presidente da Fundação Prolar. Por volta das 2 horas da tarde, os presidentes estiveram aqui na Câmara Municipal, realizaram essa reunião com os vereadores, deliberaram a respeito de algumas situações, justificaram algumas críticas dos sindicatos e os vereadores resolveram votar. Antes de nós falarmos a respeito do conteúdo do projeto, vamos ouvir a parte dos sindicatos. Primeiramente, a parte do Décio Moreira, que é presidente do sindicato relacionado ao SAI. O Décio expôs bastante conteúdo a respeito do que ele considera errado no projeto de reestruturação do SAI. Vamos ouvi-lo. Numa análise rápida que nós fizemos entre esses últimos dias, 2 dias, que foi o tempo que nós tivemos para analisar esse projeto, porque até então nós desconhecíamos esse projeto, uma vez que não foi discutido conosco, deu para concluir que a concepção desse projeto visa muito mais resolver a vida dos assessores do SAI, que foram nomeados através da legislação anterior, né? Por quê? Porque esses assessores, como grande parte aí da imprensa e da população sabe, eles foram nomeados de forma incorreta segundo o Tribunal de Justiça. Então, ficou claro para nós, examinando o conteúdo desse projeto, que a intenção foi muito mais resolver o problema desses assessores para que não possam ser demitidos nesse momento, né? Assessores que ocupam cargos em comissão, que não são funcionários de carreira, do que realmente se pensar numa alteração na estrutura da administração e, no nosso caso em particular, do SAI, que realmente vise valorizar o funcionário e prestar uma melhor qualidade de serviços públicos à população.
Tá, então você ouviu Décio Moreira, presidente do sindicato do SAAI, que criticou o projeto que reestrutura a autarquia. Rebatendo as críticas do Décio, tivemos a presença do presidente do SAAI, Nelson Priante Júnior. Nós não temos uma sonora dele, mas de fato o Nelson rebateu essas alegações, primeiro dizendo que essa reestruturação está causando um impacto negativo em relação ao orçamento do SAAI, ou seja, em 2 anos ele acredita que por volta de R$600 mil seriam economizados. Portanto, essas alegações do Décio, que afirma que há uma estrutura para proteger funcionários comissionados, para o presidente do SAAI, Nelson, não justifica. O que justifica é um orçamento que está dentro dos padrões e que agora o SAAI, mais do que nunca, isso na palavra, lembrando sempre, nas palavras do presidente da autarquia, mais do que nunca está sendo tocado prioritariamente por servidores de carreira. Tivemos também a fala da Sueli Cruz, que é relacionada ao Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos de Jacareí. A Sueli toca no assunto mais geral, não especificamente a um projeto, e sim aos 4 e também aos próximos 4 que virão nas próximas semanas, e ela fala o que ela considera um equívoco em relação a estes projetos que foram deliberados nesta semana. Vamos ouvir a Sueli. Então, na verdade, nós tivemos acesso a esse projeto na segunda-feira, e durante a leitura desse projeto a gente identificou que existe sim alguns problemas. Nós entendemos aí que existe um apontamento do Ministério Público que precisa ser reorganizada a estrutura administrativa, mas o que é que nós não concordamos? Nós não concordamos que durante toda a negociação da reforma administrativa dos servidores efetivos de carreira da Prefeitura e das autarquias, sempre nos foi colocada a dificuldade financeira aí que o município se encontra por conta da crise econômica, que ela é mundial e que não tem recurso, e tudo é muito difícil, né? Inclusive, vários servidores aí ficaram sem aumento de salário porque foi dado vacância nos cargos. No entanto, quando a gente teve acesso ao projeto, nós percebemos que o prefeito ele cria um FG especial para os comissionados, para os servidores de carreira que são comissionados, que ultrapassa de R$3 mil, essa função gratificada. E, de acordo com a Secretaria da Administração e de todas as dificuldades que eles têm apontado para fazer o reparo do salário desses trabalhadores, que está arrochado aí há mais de 16 anos, a gente não pode aceitar que se crie uma função gratificada de R$3 mil, ainda que seja para um servidor de carreira. Você então ouviu a Sueli Cruz relacionada ao Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos de Jacareí. Com relação às críticas da Sueli, o Nelson também, presidente da autarquia, presidente do SAAI, Nelson, rebateu esses argumentos em relação às funções gratificadas que a Sueli citou, que está em volta do valor de 3.125. De acordo com o Nelson, este valor é o valor de mercado. Ele afirma que com um valor menor que este, nenhum engenheiro aceitaria a FG, pois a demanda não seria compatível com a remuneração. E ainda questionou quem se responsabilizaria por trabalhos complexos por R$800. Na verdade, com essa reestruturação, quase todos os cargos do SAAI agora são servidores e o orçamento, como eu havia dito anteriormente, o orçamento tem um impacto negativo. Em relação ao que a Sueli também citou, que é a demora do projeto ter sido espalhado, digamos assim, para fora da Câmara Municipal de Jacareí, tanto é que esse projeto chegou à Câmara Municipal de Jacareí no dia 19 de novembro, ou seja, 15 dias antes da votação. O secretário de governo, Celso Florencio, justificou, dizendo que eles tiveram um tempo bastante apertado para tentar resolver essa situação da reestruturação das autarquias. Lembrando que o jurídico, né, o judiciário, no caso o Tribunal de Justiça, deu um prazo de 120 dias para que resolvesse toda essa situação. Então o Celso afirma que, como não havia parâmetro, quando não havia um caminho a ser seguido, eles tiveram que buscar alternativas, buscar cidades que fizeram reestruturações semelhantes, buscar parâmetros para tentar refazer um projeto e não prejudicar a mão de obra
da cidade de Jacareí. Então, os vereadores também criticaram o fato do projeto chegar muito tarde para que eles pudessem estudar, avaliar melhor, mas o Celso concordou com as críticas e justificou desta forma. Em relação ao projeto do IPMJ, que reestrutura o PMJ, que foi o único projeto que não foi aprovado, lembrando que o projeto que reestrutura a Prolar, que reestrutura a Fundação Cultural e o SAI foram aprovados por 11 votos a 1, somente o vereador Luiz Flávio votou contrário. Já com o IPMJ foi um pouco diferente. Os vereadores decidiram adiar o projeto do IPMJ em virtude da suposta falta de um documento. De acordo com os vereadores, antes desse projeto do IPMJ chegar à Câmara, ele deveria ter sido deliberado pelo Conselho do Instituto de Previdência. E aí houveram algumas situações de embates. O sindicato afirma que isto não foi deliberado pelo Conselho, que o Conselho não colocou isso em pauta, e o presidente do IPMJ, Juarez, afirma que isto foi, mas que não houve questionamento. Então, os vereadores decidiram aguardar a chegada da ata desta reunião para comprovar se sim ou não, para que tenha um respaldo e tenha uma responsabilidade a menos na hora da votação do projeto. Então, o vereador Rodrigo Salomão foi o principal autor dessa situação e ele afirmou que a Câmara não votará o projeto do IPMJ enquanto esta ata da reunião não chegue ao plenário e acabou sendo adiado para a próxima sessão. Em virtude deste adiamento, o projeto da Lei Orçamentária Anual, que estava em segunda discussão, também ficou para a próxima semana. Então, dos 4 projetos do prefeito, 3 aprovados, 2 adiados. Na próxima sessão, teremos, além da reestruturação do IPMJ, também teremos a reestruturação da pasta da educação, do gabinete, da infraestrutura e da mobilidade urbana. Então, na próxima sessão do dia 12, provavelmente discutiremos a respeito destas outras pastas que estão também sendo reestruturadas. Lembrando, sendo reestruturadas por ordem do Judiciário, que afirma que há muitos cargos em comissão da Prefeitura que deveriam ser efetivos. E, no caso, após a aprovação desses projetos, de acordo com a Prefeitura, aproximadamente 40% desses cargos em comissão já foram cortados, aguardando, então, a votação dos próximos projetos para ver se este equilíbrio continua. Bom, este então foi o resumo da 40ª sessão ordinária. Esperamos que tenha gostado, continue com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.